Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo no nosso quadro de saúde. Olha, hoje está muito especial. A gente vai falar de um assunto bastante importante, que é o câncer infantil. E para ajudar nesse bate-papo, eu vou até lá o centro de referência, hein? É o Centro Boldrini. E quem está comigo é a nossa convidada para lá de especial, a doutora Silvia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e vocês? Seja muito bem-vinda aqui no nosso quadro de saúde, nosso quadro Saúde é Vida. Doutora, eu falei sobre o câncer infantil, a informação é bastante importante, né? Isso é uma doença que tem uma incidência pequena quando se compara 10 a 15 casos para cada 100 mil crianças. É uma incidência relativamente pequena, mas é uma doença que impacta muito, não só na vida da criança, como da sua família. Agora, a senhora até comparou, né, a incidência do câncer pediátrico com o câncer adulto. O câncer adulto muitas vezes está relacionado à qualidade de vida, ao estilo de vida. Por exemplo, o tabagismo pode desenvolver algum tipo de câncer. E na criança, existe uma explicação, um motivo? Olha, são vários estudos que mostram uma associação com uma série de fatores ambientais e o câncer da criança. Condições de trabalho do pai ou da mãe, uso de produtos tóxicos no ambiente domiciliar e alguns vírus que também estão relacionados com o câncer da criança. O importante é saber que os fatores envolvidos no câncer da criança, eles estão muito relacionados também a condições de vida dos pais, pré-natal, durante a gravidez e logo após o nascimento, e o desenvolvimento do câncer da criança. É incrível poder diagnosticar o câncer ainda dentro do útero materno. Ah, já é possível isso, doutora? Que importante. É possível, é possível. E o pico de aparecimento do câncer da criança é ao redor de 4 anos de idade, o que te reporta de uma maneira muito firme aí para condições da gravidez e condições ambientais dessa criança. A senhora falou desse exame que já é capaz, já é possível, né, diagnosticar já na gestação. A senhora falou do pré-natal também. Então é importante que a mãe, que a gestante também tenha esse cuidado de fazer esse acompanhamento durante toda a gestação, né, doutora? A grande problema não é o acompanhamento da gravidez, altura uterina, etc., que normalmente é feito. É evitar que a gestante tenha contato com produtos tóxicos, produtos que danificam o DNA, danificam o material genético da mãe e da criança. E uso de alguns medicamentos na gravidez. O Boldrini fez um trabalho grande, publicado internacionalmente, onde mostra exposição materna a determinado antibiótico, a hormônio na gravidez e o aparecimento de câncer, quer no primeiro trimestre ou no segundo trimestre da gravidez. Então, é obrigação do obstetra saber desses fatores de risco e evitar uma série de medicamentos durante o período gestacional. Por isso que eu falei que a importância da informação, porque muitas mães não sabem disso, né? E também não recebem esse tipo de informação. Ô, doutora, a senhora falou dos ambientes tóxicos também dentro de casa. A gente sabe que muitas famílias são famílias carentes também, né? O que seria esse ambiente tóxico? Todo o ambiente, o agente mais comum é o pesticida. Pesticida é veneno, né? Benzeno é veneno. E onde que a gente usa, a população usa esse veneno? Dedetização da casa, fumacê da dengue, inseticida nas lavouras, inseticida nos jardins. Esses inseticidas não são fitossanitários, são venenos. E veneno é veneno. E ele danifica essa molécula. Então, já tem o maior contribuinte para a poluição ambiental são os agrotóxicos, os inseticidas de uso doméstico. Porque o que mata
o bicho mata o homem também. Sim, olha, o alerta importante aí da doutora Silvia, né? A gente tem. Muito obrigada por até fazer esse alerta aqui no nosso espaço, doutora. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora: a gente falou desse câncer, o que, que pode causar, o que, que pode vir a desencadear o câncer infantil, e quais os cânceres mais comuns aí em crianças e adolescentes? Olha, o câncer mais comum é a leucemia. Leucemia aguda corresponde a 30% de todos os casos de câncer. O segundo câncer é câncer do sistema nervoso central. Pode a gente imaginar um tumor do sistema nervoso É verdade. Justo numa criança, né, a gente que não passa por muitas situações de estresse, né, e tá em formação ainda, Então, é e curioso. só esses dois correspondem a 50% do câncer da criança, do Nossa. adolescente. Outros cânceres, câncer ósseo, câncer de músculo, câncer de rim, câncer de fígado, câncer no olho, são cânceres, outros cânceres que aparecem em criança, numa incidência menor, mas o que criança tem de característico? É que a célula da criança que vira câncer é uma célula embrionária. Não é uma célula madura como do adulto, que vai dar o carcinoma. O câncer da criança é de célula imatura, que se multiplica muito rapidamente e faz com que o câncer aumente de tamanho, chegue ao tamanho de uma laranja em uma semana, em 10 dias. Ele é mais agressivo? Fica mais Ele é agressivo? muito agressivo. Ele é mais agressivo, tem uma velocidade de proliferação muito mais elevada, mas o bom é que ele responde melhor à quimioterapia do que o câncer do adulto. É isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Quando a gente tem casos na família, entre amigos, logo assusta quando se trata principalmente de crianças e adolescentes. Mas como é que é o tratamento? O tratamento depende basicamente, né, do diagnóstico precoce, o diagnóstico preciso. Hoje é fundamental conhecer o perfil genômico desse câncer, acompanhar a resposta individual à terapia para cada sequência de medicamento que faz. Mas, na essência, é cirurgia, dependendo do câncer, quimioterapia, radioterapia e a terapia de suporte. E a chance de sucesso é grande, né, doutora? As chances de cura nos países desenvolvidos está da ordem de 80% a 90%. Olha. No nosso Brasil, essas chances são bem menores na média. E para tumor cerebral, no Brasil, a chance de sobrevida está ao redor de 30%. E no mundo civilizado, essa chance é de 70% a 80%. Então a gente tem que se agarrar no diagnóstico precoce mesmo, né? Se agarrar esses 30% aí. Né? E a senhora ia explicar o porquê essa diferença, né? Além do diagnóstico precoce, os centros que cuidam de câncer têm que ter no mesmo serviço tudo o que é necessário para um diagnóstico laboratorial, diagnóstico anatopatológico, para poder internar, fazer imagem, fazer radioterapia. Não pode um hospital que cuida de câncer ficar mandando peça cirúrgica para outro estado, para outros locais. Aí demora muito, né, doutora? Demora muito, etc. E para ter experiência, você tem que ter um número importante de casos. Então, por exemplo, se a gente pega os 290 serviços cadastrados no Ministério da Saúde, se tem que quase a metade recebe menos de 10 casos novos por ano, o que é muito pouco. Expertise no câncer infantil, você tem que ter no mínimo 100 casos novos por ano. Sim, doutora, a gente tem que avançar muito ainda, né? Se compara, a senhora deu esses dados aí, até fica um pouco mais preocupante, né? A gente tem que avançar muito nessa questão, né, doutora? É importante até a gente debater esse assunto aqui. E o importante é também dizer assim, qual é o serviço que pode operar um tumor cerebral? Tem que ter uma estrutura sólida, uma estrutura sofisticada. Operar tumor do sistema nervoso central, você tem que definir nos dedos quantos centros no Brasil. Porque senão opera errado no hospital, demora para fazer diagnóstico, chega com sequelas da cirurgia. Então, a hierarquização
das instituições pela complexidade do problema. E tumor cerebral, sem dúvida, é o tumor mais complexo. A gente precisa de uma estrutura melhor, né, doutora? Com que atenda com mais eficiência, mais agilidade, né? Porque a gente está falando de doença séria. Tem que ter um rigor, né, na classificação, na definição, qual é o centro que tem competência para tratar de uma criança com tumor cerebral. Ô, doutora, agora a gente falando de alguns sinais, por exemplo, às vezes os pais não conseguem identificar alguns sinais que aquela criança pode estar ou vir a ter o câncer. Existem sinais que podem despertar a atenção dos pais? Deixa eu dizer uma coisa, não é tarefa de pai nem de avó fazer diagnóstico de câncer. É a tarefa do pediatra. E se o pediatra não aprende no curso de graduação da medicina, quando suspeitar de câncer, ele não vai fazer aí tá lascado esse profissional, hein? Aí não adianta nada. Então você vê, se nós temos 292 faculdades de medicina, nesses últimos 6 anos foram 60 novas faculdades. A metade não ensina no conteúdo programático formal oncologia. Nossa, então o problema do tratamento de câncer começa na base, então, né? Na formação. A gente está falando das estruturas, né? Mas começa na formação, infelizmente. O problema... Não é infelizmente, tem que resolver. Tem que resolver. Não se faz faculdade de medicina para fins de propaganda política. Você tem que ter um conteúdo programático bem consolidado, ajustado para a realidade do momento. A gente não pode ignorar câncer, quer de adulto, quer de criança, como uma doença altamente prevalente no mundo contemporâneo. Então, não justifica ter faculdades de medicina, quase a metade delas, que não ensinam oncologia nem no conteúdo formal, nem como opcional e nem como estágio. Aí eu te pergunto, como é que o médico vai suspeitar se ele não aprendeu? Pois é. Isso é uma tarefa de mãe. E quando a gente vê, por exemplo, câncer no olhinho da criança, que aparece no primeiro ano de vida, primeiros 6 meses, em geral, a mãe passa por 3, 4 consultas falando que ela vê uma coisa branca no olho passando, e o médico não suspeita. E o médico não suspeita. A avó fez o diagnóstico melhor do que o médico. Verdade. E não teve esse curso, né, de medicina. A doutora tem que muito avançar mesmo no Brasil, né? A gente tem que caminhar e tem que lutar. A senhora é uma defensora aí dessa causa e até parabéns pelo trabalho da senhora, porque a gente está falando de vidas, né? A gente não está falando de papel, a gente está falando de vidas mesmo e de futuro, né? Para uma criança que é acometida com essa doença também tem que enxergar um futuro, né? Um caminho a percorrer. Doutora, agora eu quero falar um pouquinho do Centro de Referência Boldrini. Vamos lá? Tem mais de 40 anos, né, doutora? Isso, e o Boldrini é um exemplo claro de que foi uma estreita parceria da Universidade Estadual de Campinas. Eu sempre fui funcionária pública em tempo integral na Universidade Estadual de Campinas, mas que a Unicamp deu a mão para a sociedade, retribuindo para a sociedade tudo que ela ajudou, pagando os impostos, etc., para pagar os nossos salários, tá certo? Então, o Boldrini é um exemplo de uma extensão da universidade para a sociedade. Em contrapartida, a sociedade ajuda não só com doações, como com trabalho de serviço de voluntariados. O voluntariado, ele existe desde o começo do Boldrini. E o que é importante? O importante é que com essa dimensão, nós conseguimos ofertar para todas as crianças, sem repressão da demanda, 80% são do Sistema Único de Saúde. Nós podemos ofertar tratamentos de primeira qualidade, infraestrutura de qualidade, não tem fila de espera para tomografia, para ressonância. Examinamos tudo que tem que ser examinado dentro da própria instituição e nós conseguimos e cuidamos cerca de quase 30 mil pacientes. Nós temos, no total, nós estamos com 70% nessas 3 décadas
das crianças fora de terapia. O ideal é que a gente consiga reproduzir esse modelo para o Brasil. Sim, de virar um padrão de atendimento, um padrão de qualidade, né, doutora? A senhora falou dessa quantidade aí de atendimento, inclusive é importante até falar que vem pacientes de outros estados também receber atendimento aí no Boldrini. Então, mas o importante é saber que é possível nesse país reproduzir estatísticas de bons resultados iguais aos grandes centros internacionais. Então, por exemplo, pega tumor cerebral que eu disse, que sai a publicação internacional mostrando um pouco menos de 30% de sobrevida no Brasil, aqui no Boldrini nós estamos próximo de 70%. Olha. Poderia ir mais se a gente não recebesse caso mal operado, diagnóstico tardio, etc. Quando chega aí já está uma situação mais grave até, né, doutora? Já está mais avançado o câncer. Então, o que é importante é que se a Organização Mundial de Saúde hoje levanta a bandeira nenhuma criança com câncer deve morrer, é uma verdade. Então, nós no Brasil devemos ficar mobilizados para irmos atrás dessa bandeira. Diagnóstico precoce é um ponto importante, centros capacitados e devidamente constituídos para atender essa criança. Que tem uma estrutura de atendimento real, possível, né, doutora? E de qualidade. Tem que ter estrutura. E outra coisa, nós devemos ofertar para a criança um tratamento que é reconhecido mundialmente, drogas essenciais no tratamento da criança. Não pode faltar. Então, não tem sentido, por exemplo, a gente tem que importar um remedinho chamado Lisodrem, porque não tem no Brasil. Uhum. Nós temos que importar um remedinho chamado Cosmegen, que é para tratar tumor de rim, tumor de músculo, porque não tem no Brasil. Há uns 5 anos não tem no Brasil. Nossa, doutor. O que acontece? Na época da presidente Dilma, ela assinou um termo de compromisso em ter no Brasil garantido os medicamentos essenciais para tratar o câncer de criança. São 2 dúzias. Diferente do câncer de adulto, que tem um monte de drogas, na criança não, são 10, 20, 2 dúzias de drogas. Mas tem que ter no país. Precisa ter um outro então, olhar. Não se pode aceitar no país onde falta medicamento e que que a instituição tem que importar. Tem um outro aqui para linfoma de Hodgkin, que é um câncer relativamente comum. O que acontece? Nós temos que abrir processo, a procarbazina, para cada doente. Para cada doente, abre um baita processo, paga tudo em dólar ou em euro, taxas de importação. Inclusive, a gente tem que pagar para o sindicato dos aduaneiros. Nossa. É uma burocracia, né? Ô, doutora, eu queria até aproveitar nosso espaço aqui, falar um pouquinho também do trabalho humano que tem, o trabalho humanizado aí. A senhora falou a questão dos voluntários aí, é muito além do tratamento de câncer, né? As pessoas têm esse afeto aí no centro, né, doutora? Isso, o trabalho não é trabalho humanizado, porque ser humano é humano. Nós devemos cuidar do outro como se fosse o nosso próprio filho. E é por isso que a gente diz, trate com respeito, trate com dignidade, com a melhor tecnologia que você conhece, com o medicamento mais seguro que você conhece. Nós não podemos receber um remédio que vem com a bula escrita em chinês. Hoje no Brasil vem a bula escrita em chinês. E aí você fala como? E mesmo quando falta produto, não pode. Então, o que tem que fazer pessoas da gestão pública? Garantir que no Brasil tenha todos os medicamentos essenciais do câncer da criança. 2 dúzias é um número pequeno. Não existe a possibilidade, o país está desabastecido. Desabastecido é má gestão. Porque o mundo lá fora tem medicamento. O Brasil tem obrigação de comprar o Ministério da Saúde, de comprar um medicamento de boa qualidade, com eficácia garantida e distribuir aqui no Brasil. Nós não podemos usar um argumento, assim, a pandemia não deixou. Daí é uma falácia. É uma falácia porque nós sabemos, e a gente está conectado com o mundo, que lá fora tem medicamento.
Então, precisa o Ministério da Saúde assumir uma responsabilidade que foi acordada formalmente pela ex-presidente Dilma Rousseff. Garantir que nosso país tenha os medicamentos essenciais para cuidar do câncer. Eu não posso tratar de um câncer quando eu tenho só agora 3 remédios que não tem no Brasil. E com a demanda crescente, né, doutora? Infelizmente. Não pode. Então, eu acho que cabe ao poder público zelar para que as crianças tenham centros de qualidade para atendimento. Cabe ao governo federal hierarquizar a rede de cuidado. Quem cuidado mais complexo são as instituições A, B e C. Cuidado médio, instituições tais. E que mais? Monitorar os resultados. Porque a hora que eu vou monitorar o resultado e o Instituto Nacional do Câncer manda para um agente internacional que cerca de 30% das crianças com tumor cerebral sobrevivem no Brasil, isso devia ser uma vergonha para o Ministério da Saúde, para o INCA, ter esses resultados funestos. O que tem que fazer? Uma grande coalizão entre profissionais que cuidam para otimizar essa rede do cuidado. Não deixar operar o crânio de uma criança em uma cidade que não tem condição, que não tem equipe de neurocirurgiões formadas para isso. Vamos olhar essa questão com mais atenção, né, doutora? E não é de hoje que a senhora fala sobre isso, né? O Boldrini tem há mais de 40 anos, se eu não me engano, 42, né? Se eu não estiver errando o cálculo aí. Vamos olhar essa questão. Doutora, infelizmente, nosso tempinho terminou, nosso bate-papo está muito bom, né, doutora? Eu vou deixar aqui, viu, doutora, o site do Boldrini, para quem ainda não conhece o trabalho e quiser saber todas as novidades, é esse que aparece aqui. Doutora Silvia, muito obrigada por sua presença aqui com a gente. Eu te agradeço. E obrigada a você, obrigada. E obrigada a você também que esteve com a gente. Ótima semana. Obrigada a você que esteve com a gente também. Como a doutora falou, cuide-se da sua saúde, cuide da saúde da sua família também. Vamos lutar que a gente vence. Até nosso próximo encontro. Tchau.